Hoje, vamos desvendar os mistérios de uma das criaturas mais intrigantes do planeta. O ornitorrinco, um mamífero aquático, originário da Austrália, que parece uma mistura de vários animais diferentes. Com bico de pato, corpo peludo, cauda de castor e orelhas quase invisíveis, o ornitorrinco deixa qualquer um intrigado. E o mais surpreendente, além de ser um mamífero, ele é um dos poucos que põe ovos e possui veneno. Ficou curioso? Então, prepare-se para descobrir tudo sobre essa criatura fascinante, que confunde cientistas e impressiona o mundo até hoje. Vamos entender juntos o porquê de o ornitorrinco ser um verdadeiro enigma da natureza. A origem do ornitorrinco e sua evolução. Para entender o ornitorrinco, é importante falar sobre sua origem e evolução. Ele pertence a uma ordem de mamíferos chamada monotremados, que inclui apenas 5 espécies do mundo todo. Esse grupo é considerado extremamente primitivo, com registros fósseis que remontam a cerca de 166 milhões de anos. Em meio à evolução dos mamíferos, o ornitorrinco manteve características que desafiam a biologia tradicional. Diferente de outros mamíferos, ele evoluiu sem deixar de lado alguns aspectos típicos de répteis, como a capacidade de pôr ovos. Esse fenômeno é conhecido como evolução convergente e faz do ornitorrinco uma verdadeira relíquia biológica. Vamos conhecer agora algumas das peculiaridades que tornam o ornitorrinco um animal único. Um mamífero que põe ovos. Como é possível? Sim, o ornitorrinco é um mamífero, mas também é um dos raros mamíferos que põem ovos. Diferente da maioria dos mamíferos, que dão à luz filhotes, os monotremados possuem uma forma de reprodução mais semelhante aos répteis e aves. As fêmeas do ornitorrinco põem ovos em um ninho cuidadosamente construído e ficam incubando-os por cerca de 10 dias, até que os filhotes nasçam. Esse comportamento é um resquício evolutivo, pois há milhões de anos, muitos mamíferos eram ovíparos. No entanto, com o tempo, a maioria evoluiu para o desenvolvimento placentário, enquanto o ornitorrinco permaneceu fiel a seus antigos métodos. É fascinante como essa característica torna o ornitorrinco um mistério vivo entre os mamíferos. Essa mistura incomum de traços o torna um dos animais mais peculiares do mundo. Veneno no esporão, um mamífero venenoso. Uma das características mais curiosas do ornitorrinco é que ele possui veneno. Isso mesmo, além de ser um mamífero que põe ovos, o ornitorrinco macho possui um par de esporões nas patas traseiras, capazes de liberar um veneno bastante potente. Esse veneno não é fatal para seres humanos, mas é suficientemente doloroso para desencadear um grande desconforto e inchaço que pode durar semanas. Para os ornitorrincos, essa capacidade de inocular veneno é uma ferramenta importante na época de acasalamento, já que os machos usam os esporões para lutar por território e fêmeas. A origem desse veneno entre os cientistas, pois ele não possui semelhanças com venenos de outros mamíferos. Imagine só, um mamífero, com um bico de pato, que põe ovos e ainda é venenoso. Incrível, não é mesmo? Bico de pato? Como funciona? O ornitorrinco possui um bico, mas ele é bem diferente dos bicos das aves. O bico do ornitorrinco é, na verdade, um focinho coberto por uma pele sensível, cheia de sensores que ajudam na detecção de eletricidade. Esses sensores são extremamente úteis para o ornitorrinco, que passa grande parte do tempo caçando debaixo d'água. Ao fechar os olhos, ouvidos e narinas durante o mergulho, ele depende unicamente de seu bico para encontrar suas presas. Esse mecanismo é conhecido como eletrolocalização, uma habilidade bastante rara no reino animal e que coloca o ornitorrinco no mesmo nível de predadores altamente especializados. Esse focinho multifuncional é fundamental para sua sobrevivência e é mais uma característica surpreendente dessa criatura tão intrigante. A eletrolocalização do ornitorrinco. A eletrolocalização é uma habilidade sensorial única, e o ornitorrinco a utiliza para detectar as fracas correntes elétricas emitidas pelas presas na água. Quando está caçando, ele nada no fundo de rios e lagos,
procurando por pequenos invertebrados, moluscos e outros animais aquáticos. Com o seu focinho, ele consegue captar até os menores sinais elétricos, que indicam a presença de um animal próximo. Essa habilidade o torna um caçador eficiente, mesmo em águas turvas, onde a visão e o olfato são inúteis. Além disso, a eletrolocalização é tão sensível que ele consegue até mesmo diferenciar a intensidade dos sinais, ajudando a definir a localização exata da presa. O ornitorrinco é, sem dúvidas, um mestre da adaptação. Curiosidade genética, ornitorrinco e humanos. Uma descoberta interessante é que os genes do ornitorrinco possuem certas semelhanças com os genes humanos. A análise genética dessa criatura revelou que o ornitorrinco possui uma combinação de genes de répteis, aves e mamíferos, algo que cientistas chamam de um mosaico genético. Essa descoberta ajudou a entender um pouco mais sobre o passado evolutivo dos mamíferos e mostra que, em algum ponto, os ancestrais dos mamíferos atuais compartilhavam algumas características com os répteis e aves. Esse mosaico genético não apenas reforça o quanto o ornitorrinco é singular, mas também o quanto ele pode revelar sobre a evolução dos próprios mamíferos. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo fascinante como esse. A importância do ornitorrinco para o meio ambiente. O ornitorrinco desempenha um papel importante no ecossistema aquático australiano. Ele é um predador de pequenos invertebrados, ajudando a controlar a população de certos insetos e vermes que habitam o fundo dos rios e lagos. Esse equilíbrio é fundamental para a manutenção de um ecossistema saudável. Além disso, o ornitorrinco serve como um bioindicador. A saúde da população de ornitorrincos reflete diretamente a qualidade dos corpos d'água onde vivem. Infelizmente, a poluição e a destruição de habitats têm ameaçado a sobrevivência desses animais, tornando-os vulneráveis à extinção. Proteger o ornitorrinco e seu habitat é essencial para garantir a saúde dos rios e lagoas australianos e, por consequência, de muitas outras espécies que dependem desses ambientes. Ornitorrinco, símbolo cultural e fascinação popular. Desde sua descoberta, o ornitorrinco gerou muita curiosidade. Quando os primeiros exploradores europeus levaram o espécime para o continente, em 1798, muitos acreditaram que ele era uma fraude, uma montagem de partes de diferentes animais. Ao longo do tempo, o ornitorrinco se tornou um símbolo cultural na Austrália, representando a biodiversidade e o mistério da vida selvagem local. Ele aparece em moedas, estampas e é frequentemente mencionado em histórias infantis e na cultura popular australiana. Essa popularidade global é justificada, pois, com tantas características incomuns, o ornitorrinco cativa não apenas biólogos, mas qualquer pessoa interessada nas curiosidades da natureza. Agora que você conhece um pouco mais sobre o ornitorrinco, conte para a gente o que mais te surpreendeu sobre essa incrível criatura. Deixe seu comentário e compartilhe seu ponto de vista. Queremos saber a sua opinião. Qual dessas características você achou mais impressionante?